Oi, eu sou o Eric Araki e encabeço a equipe de dados aqui da BBL, especializada em esportes. E em 2000 eu fui editor da Pokémon Clube. Eu ainda trabalhava com uma outra publicação, né, de jogos também, a Gamers, e muito provavelmente eu estava virando noite, fazendo matéria, escrevendo review, fazendo estratégia, todas essas coisas que a gente fazia em revistas de games, né. Mas realmente, como eu não tinha... Eu mais trabalhava correndo atrás dessas coisas e não assistindo os seriados e afins. Então eu não acabei pegando a estreia de Pokémon aqui no Brasil, que foi uma tristeza, mas depois, como as temporadas foram se repetindo diversas vezes em diversos canais diferentes, então deu pra assistir inteiro mesmo. Eu assistia o anime, eu conhecia o anime, só que o que mais me pegava mesmo era o jogo. Era engraçado porque eu sempre gostei muito de anime, eu sempre acompanho muito anime, tudo quanto era coisa que saía, mas esse foi um caso diferente. Primeiro eu conheci o jogo, depois eu fui atrás do anime. Eu lembro que quando ele estava começando a sair para os Game Boys, né, na época, versão lá no Japão ainda, versão verde, versão vermelha, eu já acompanhava, via, poxa, que diferente, é engraçado, mas como é que você... tem tantos personagens, eu estava acostumado com o jeito tradicional de você jogar um RPG, né? Que você tinha um personagem, um grupo e você evoluía ele até o final, mas aí agora você ia ter trocentos personagens e você ia evoluir eles de formas diferentes, porque cada um deles ia ser efetivo contra outra unidade, enfim, tinha um quesinho de estratégia e afins, então eu fui observando, mas sempre mais distante, mais, na curiosidade. Foi mais quando eu comecei, de fato, a trabalhar com Pokémon e ir atrás de Pokémon, trabalhando com a Nintendo, na Nintendo World e afins, junto com o Pablo Miyazawa. Foi a partir daí que eu comecei a me inteirar mesmo. E aí eu vi o nível de estratégia que aquele jogo exigia, né? Você precisava ter times diferentes, estratégias diferentes, movesets diferentes para você conseguir ser um bom treinador. E a partir daí você tinha todo também o ecossistema de batalhas Pokémon. A partir daí que foi o que me pegou de fato em Pokémon. Trabalhei na Gamers durante muito tempo, foi o quê? De 97 até 2000, foi a primeira que eu trabalhei. É engraçado porque antes disso eu imaginava que eu ia ser o quê? Bombeiro. E a partir daí eu sempre gostei muito de games, mas eu achava que eu ia ser bombeiro, e no final das contas foi uma surpresa, porque começar a trabalhar com games era sempre um sonho de muita gente, mas você nunca sabia como começar. E foi quando eu conheci o Rômulo, o Fábio Santana, todo esse pessoal que hoje ainda circula no meio do mundo de games, que eu tive essa oportunidade de trabalhar na Gamers. E foi muito legal mesmo, foi uma experiência muito legal, foram muitas noites mal dormidas, muitas viradas e afins, mas foi muito, muito legal. Em 2000 foi quando eu tinha tirado para ter um foco maior para vestibular e afins, então foi um período em que eu tinha deixado a equipe da Gamers e estava fazendo tudo como freela e afins. Foi quando, mais ou menos em abril, eu comecei a freelar para Nintendo World, sob recomendação do Renato Siqueira, então foi bem legal. A primeira estratégia que eu montei foi de Link's Awakening, que aliás foi relançado agora, é muito legal. E aí o Pablo ele resolveu apostar em mim e a gente foi quando eu comecei a fazer mais outras estratégias, né? Até que eu peguei Pokémon Yellow na época para fazer e foi bem legal. Foi a partir daí, do jogo mesmo, que eu comecei, da estratégia que a gente montou para Nintendo World, que eu comecei a gostar mesmo, a ir atrás, a pesquisar, a estudar e afins. Eu era um repórter da parte de games, então
A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma cobertura de um mall tour da Devir, na época. Eles faziam essa série de campeonatos de card game e de Game Boy em shoppings. E foi muito legal porque foi uma primeira tentativa, um ensaio do que seria, sei lá, os esportes hoje, sabe? As pessoas, elas se enfrentam em esportes eletrônicos e aquilo foi uma pequena raiz, um pequeno comecinho, juntamente com a época de campeonatos de Counter-Strike em Lan House e afins, foi um primeiro comecinho de uns esportes que hoje são gigantes aqui no Brasil. Tinham algumas formas. A mais tradicional era sentar com o pessoal. A Lilian, ela sentava com toda a equipe, né? A Patrícia, o Ricardo, e montava as pautas, então ia distribuindo entre o pessoal para a gente montar as matérias. Mas também, às vezes, apareciam aquelas matérias de oportunidade, sabe? Nossa, tá acontecendo tal coisa, vamos cobrir. Ou então vai acontecer o lançamento do filme do Lugia no cinema, vamos cobrir. Então, tinham várias dessas coisas que a gente já conseguia de oportunidade e encaixava nas pautas. E aí, algumas dessas, todas as que eram mais ligadas a games, eu cuidava. Tinha bastante coisa dos card games, eu gostava bastante dos card games também, só que eu nunca me aprofundei tanto quanto aprofundei nos games, né? Bem porque como eu já era mais fixo da Nintendo World e estava fazendo esse bico para Pokémon Clube, então era realmente essa parte de games que eu pegava. Mas era muito engraçado porque, mesmo sendo um bico, eu acabei me aprofundando bastante. E no final das contas acabou sendo uma boa coisa, uma boa pauta, um pano pra manga pra Pokémon Clube. O clima era muito legal e eram muitas pessoas, porque não rolava só a Pokémon Clube lá, né? A Conrad em si tinha diversos pequenos núcleos, diversas pequenas editorias de cada uma das revistas. Então tinha da GM, tinha da Nintendo World, tinha da Play, tinha diversas outras revistas funcionando lá dentro. Todo mundo se confraternizava bem, e era muito legal, porque eram pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, mas todas que gostavam muito de trabalhar lá e davam sangue para trabalhar lá, e era muito legal. Era tudo muito bem orquestrado pelo Júnior, né, o Odair Braz, que tá aí até hoje, também pelo Pablo Miyazawa, que tá cuidando agora de tudo isso lá no pessoal, na Webid e afins, IGN e afins. Então era muito bem orquestrado. Eu imagino que aquele nível de harmonia só acontecia por causa desse pessoal que conseguia fazer tudo rodar. Foi numa edição icônica e é muito engraçado porque a Lilian, ela estava indo para um outro projeto de Card Captor Sakura, tinha outras também revistas do meio feminino e afins, mesmo já dentro da Conrad, e ela ia cuidar dessas revistas. E aí, cuidar de mais de uma revista ia ser pesado. No final das contas, acabei me oferecendo para fazer isso. E acabou dando certo. A gente fez uma edição piloto, que foi a Invasão Rocket, foi muito engraçado, em que tinha todo o storytelling de, nossa, o Eric ele foi e tomou a redação e transformou, e na verdade ele se revelou um agente da equipe Rocket, sabe? E foi muito engraçado, porque toda essa historinha foi ao longo da edição inteira. Então, em vez de cartas dos leitores, a gente riscava e membros Rocket, sabe? Essas coisas. Foi bem engraçado. E a partir daí eu passei a ser o editor. A revista voltou ao normal, né? Em vez de ser Pokémon Clube Rocket Evolution, era Pokémon Evolution mesmo. E a partir daí eu cuidei da revista. Foi bem divertido. Um dos principais motivos para mudar de Pokémon Clube para Pokémon Evolution foi o público. Porque a gente tinha cada vez mais gente interessada nos games. Foi quando a gente passou a ter mais dessas pautas de games constantes na revista e tendo mais do interesse do povo nas pautas de games, que a gente teve essa ideia de passar para Evolution. Foi quando a gente teve uma sessão fixa, passou a ter os torneios próprios da revista, com a Elite dos 4, com a Liga Pokémon, e aí foi quando a gente teve essa transição para Evolution.
A Pokémon Evolution ela foi responsável pela primeira liga de Pokémon aqui no Brasil. E foi muito legal, porque ela começou como um desafio, a gente tinha todo o apoio da Nintendo, mas nada exatamente além disso. E a gente fazia, por conta de ter a Nintendo World, por conta de ter a Pokémon Clube, a gente tinha esse torneio e organizava ele acoplado a outros eventos, né? Por exemplo, eventos de anime, que nem o AnimeCon, o Anime Friends, ou então alguns outros eventos ao redor do país. Então a gente já foi para Florianópolis, a gente foi para Salvador, foi para Minas Gerais, foi para Brasília. Foi muito legal que a gente viajou muitos lugares levando esse torneio para lá. Ele inicialmente começou como um torneio anual, que era o Desafio Elite dos 4, então era muito legal que as pessoas elas treinavam, elas liam estratégias, estudavam, tentavam, faziam várias formas, várias estratégias para enfrentar os times do pessoal da Elite. E era muito legal porque como a gente soltava quais eram os nossos times, quais eram as informações, como a gente ia lutar, as pessoas já, não, eu vou usar tal bicho contra tal pessoa porque vai ser para conseguir derrubar ele. Então era bem divertido, a gente tinha umas situações bem legais, as pessoas se enfrentavam num campeonato entre eles e depois os melhores tinham a chance de enfrentar a gente. Quem vencesse tinha a chance de enfrentava o campeão, né, que era o Robson na época, o Robin, e tinha a chance de se tornar o campeão da liga. Foi muito legal, foi uma época muito legal, a gente tinha... A primeira formação foi com a Chikorita, com o Kazu, a Juliana, então foi muito legal. Eu mesmo eu fazia parte dessa primeira formação. Aí no segundo ano já entraram novos membros, foi muito legal, a gente passou a bola. E a partir do segundo ano a gente começou a fazer embrionou essa parte dos ginásios. Então... a gente tinha inúmeros ginásios, cada ginásio alguns ginásios em São Paulo, até por conta da quantidade de público que tinha em São Paulo, tinha ginásios em Curitiba, tinha ginásios em Brasília, tinha ginásios em diversos lugares, e cada a gente sempre se organizava para que os líderes se conversavam e organizavam para coordenar quando é que iam ser os campeonatos. E esses campeonatos, eles davam para as pessoas que enfrentavam eles as insígnias. E isso era muito legal, porque as pessoas queriam colecionar as insígnias, iam para outros estados para colecionar as insígnias, ou então quando os líderes de ginásio vinham para São Paulo, elas queriam enfrentar eles para conseguir essas insígnias de fora de São Paulo, e quem conseguisse juntar 8 insígnias podia enfrentar diretamente a Elite dos 4 sem ter que passar pelo torneio. Então era uma forma de incentivar o pessoal a ir atrás disso. Foi um período bem legal, foi um período de muita garra, muita vontade, porque funcionava tudo muito mais na vontade do que com verba, com orçamento e essas coisas, mas deu para fazer funcionar, o que foi muito legal. As matérias que eu mais lembro e que lembro com mais carinho e que mais gosto são as das entrevistas ou dos times dos membros da Elite ou dos ginásios, porque era muito legal. As pessoas elas falavam dos times delas e contavam as estratégias que elas usavam e tinham interesse em mostrar isso. Então a gente colocava tudo aquilo e as pessoas, os jogadores, eles tinham muito interesse em ir atrás, como é que ele joga? Por que ele joga? Por que ele usa esse bicho? Nossa, por que usar essa estratégia? Porque primeiro eles queriam conhecer mais, aprender mais, tentar coisas diferentes, e segundo que eles queriam saber quais eram os times para poder vencer eles num eventual desafio à Elite ou num eventual desafio aos ginásios. Então era muito legal. E a gente fazia também as ilustrações das pessoas, né? Aí na edição a gente consegue ver de todo o pessoal da Elite. Era a Lilian quem desenhava eles, e era muito legal. A gente coloria e ficava muito bonito. As pessoas que gostavam muito dessas matérias, tanto o pessoal que participava da liga, quanto as pessoas que iam atrás para saber as informações, saber quando é que ia ser o próximo desafio, ou como é que eram as estratégias de cada um deles. Eram matérias bem legais. A liga ela se tornou algo muito grande e muitas pessoas participando, então tomava muito tempo, dava muita dor de cabeça em alguns pontos, e por outro lado a gente tinha pessoas muito capacitadas lá dentro para conseguir tocar isso.
Foi quando eu fui me afastando, porque eu já estava começando a me afastar de Pokémon, foi quando eu já tinha passado o bastão pro Cruz e estava já cuidando mais da Nintendo, cuidando de outras coisas, participando da EGM na época. Quando eu fui me afastando um pouco de Pokémon, que a liga ela foi tomando a forma sozinha e acabou acabando perdendo um pouco da força. Foi também por conta da revista, porque a revista ela era uma das principais formas de manter o assunto quente, chamar as pessoas, trazer as pessoas. Hoje é muito mais comum você ver isso em grupos de Facebook, em grupos comunidades e afins. Só que naquela época eram as revistas, naquela época eram as cartas que mandavam, eram as cartas que eles mandavam para as revistas, eram as pessoas comprando as revistas e lendo sobre aquilo, entendendo sobre aquilo e querendo fazer parte daquilo. Depois que a revista ela deixou de ter aquela procura, aí foi quando a liga ela perdeu aquela força. Hoje ainda existe alguns pequenos focos da liga aqui e ali, mas todos online, em grupos e afins, mas como era naquela época, não existe mais. Uma coisa muito legal desse período da liga é que muitas das amizades se mantêm até hoje, então é muito engraçado que a gente conheceu gente do país inteiro. A gente conheceu, várias pessoas e alguns dos meus melhores amigos ainda são dessa época, a gente ainda conversa e afins, é muito engraçado isso. E o que começou em Pokémon foi para outros jogos também, foi para Ragnarok Online, foi para World of Warcraft, foi para outras coisas também, e ainda hoje a gente conversa, sai, marca de sair, como o pessoal ainda mora fora de São Paulo, então não é tão constante, mas é muito legal que, sempre que vem para São Paulo, vamos lá, vamos sair, ou então quando alguém vai para algum outro lugar, a gente vai e se reúne. É bem, bem legal. Existia uma dificuldade em continuar mantendo o assunto em alta, porque jornalismo, especialmente, jornalismo em si é você manter pautas interessantes, pautas quentes, pautas relevantes. E quando você fala em Pokémon, especialmente por conta, até pela Nintendo ter saído do Brasil, até pelas coisas demorarem muito para chegar aqui, a gente não tinha como manter o hype vivo. Então era só falando dos animes, mas o anime estava só na TV paga, que não tinha tanta abrangência quanto a TV aberta. A revista ela foi perdendo um pouco das pautas. Se naquela época em que eu ainda era editor, que eu comecei a cuidar disso, já era difícil, a gente brincava que a gente tirava a gente tirava leite de pedra, porque a água já tinha acabado faz tempo. A gente fazia comparação de Pokémon com os bichos no mundo real. A gente tinha o mangá que era traduzido dos episódios. A gente tinha todas essas coisas que a gente conseguia colocar, mas era um sufoco, porque eram muitas coisas que a gente tinha que ficar pensando todos os meses para tentar, todas as quinzenas, né, porque a revista era quinzenal, para conseguir fazer com que ela rendesse e fosse interessante para o pessoal, mas chega uma hora que esgota. Então, existia-se a dificuldade em continuar mantendo vivo, e o Cruz ele fez de forma majestosa, tocando tudo isso e conseguindo material e fazendo com que a revista continuasse. Mas era um caminho natural, até pelo interesse das pessoas. De repente, o público que já estava interessado em Pokémon, talvez já tivesse interessado em outras coisas, em outros animes, porque chegaram muitos animes nessa época também. Foi uma invasão de animes, já pós a época Cavaleiros, pós a época dessas novas gerações, pós a época Dragon Ball. Então, de repente, o pessoal que gostava de Pokémon agora estava em Dragon Ball e queria outras coisas. Então, tem muitos desses poréns que fizeram com que a revista ela acabasse perdendo relevância e acabasse chegando ao fim. Eu sempre participei da Nintendo World, né? Então, sempre fazia matéria, sempre fazia estratégia, sempre fazia os detonadinhos, né? Como o Pablo chamava, e era sempre muito legal. Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de trabalho. Pegar um jogo, esmiuçar ele até o final e fazer esse tipo de coisa. Até porque é uma das coisas que eu
faço desde sempre. Eu fiz a Gamers Book de Final Fantasy VII, que é uma das coisas absurdas de quantidade de informação que tinha. Então, como eu cuidava dessas estratégias para eles, fazia as estratégias ou fazia reviews, então eu sempre participava ainda da Nintendo World. Depois que a revista ela foi pro Rony, o Pablo ele começou a pegar outras coisas, o Rony ele começou a editar a revista, eu continuei como editor assistente, ajudando, montando, ajudando nas pautas, criando reviews e afins. Depois disso foi quando foi para Bia, a gente continuou fazendo todas essas coberturas e afins, e chegou para mim, numa época em que a gente estava fazendo uma reformulação, a Bia estava indo para uma outra editoria, e foi quando caiu assim para mim, foi bem legal, foi uma época bem legal, eu queria dar uma cara um pouco diferente, mas eram coisas que não necessariamente eram legais, né? A gente tinha muito... Aquela época a gente já brincava bastante, era algo meio que hoje são os memes, né? Mas a gente ia fazer algumas coisas, tinha até brincado de montar uma coisa... a gente tinha pego a foto do Hiroshi Yamauchi, que ele sempre aparecia com a mesma cara, era muito engraçado. O Hiroshi Yamauchi, presidente da Nintendo na época, ele sempre aparecia com a mesma cara em tudo quanto era lugar. Então a gente ia fazer uma brincadeira. Hiroshi Yamauchi feliz, triste, alegre, extremamente contente, só que com a mesma cara, assim. Aí, não. Tá. Ok. Caiu. Mas tudo bem. Era o tipo de coisa que a gente queria colocar e afins. Mas foi uma época bem legal, porque a revista ela mudou, ela se tornou mais dinâmica, ela mudou um pouco de foco e foi muito legal esse período da edição da Nintendo World. Eu fiquei na Conrad até 2006. E aí, 2007, na verdade, foi quando teve a cisma, né, da Conrad, em que virou Tambor e a Conrad Livros e Mangás se manteve numa outra editora, então ela se separou em duas. A Tambor foi quem ficou com todos os materiais editoriais, revistas e afins. E aí, nisso, eu acabei sendo editor de uma revista específica de Ragnarok Online. E na época era minha paixão, eu já gostava de Ragnarok, eu jogava Ragnarok desde sempre e gostava disso, participava das guerras, tinha um dos maiores clãs do servidor Loki, então eu gostava demais disso e era muito inteirado, muito interessado em Ragnarok Online. E foi quando o jogo veio para o Brasil, pela Level Up, que o Júlio, na época em marketing da Level Up, ele procurou a Tambor para montar uma revista de Ragnarok Online e eu encabecei esse projeto. Foi muito legal, chamei bastante gente, a gente tocou isso. Aí pouco depois, o Júlio, ele me procurou perguntando se eu tinha interesse em participar. Eu tinha recusado 2 vezes já, porque como era uma política da Level Up, né? Os funcionários não podiam ter clã dentro do jogo. Por quê? Porque tem muito problema de beneficiamento, pode haver isso, e mesmo que não haja, as pessoas podem falar, nossa, o clã é daquele funcionário, por isso que eles estão tomando tudo, porque eles têm informação privilegiada. E querendo ou não, você acaba tendo informação privilegiada, né? Quais vão ser os próximos lançamentos, quando é que vão sair as coisas. Então, não podia ter. Eu tinha recusado porque a gente tinha um clã muito forte e eu preferia manter esse clã a encerrar ele, e eu tinha recusado, mas foi quando eu aceitei. E aí eu fiz essa transição além da linha vermelha, né, que a gente brinca, porque eu passei das publicações que falam sobre jogos para cuidar realmente dos jogos. Então eu fui para Level Up, fiquei lá durante quase 11 anos, estruturei toda a área de comunicação da Level Up, e foi um período muito legal em que foi essa transição. Depois da Pokémon Clube, como eu trabalhei durante um bom tempo com a revista, editando a revista, cuidando da revista, montando pauta, escrevendo sobre, eu considerei que foi, nossa, chega, acho que já tá bom. E porque tem aquela coisa de quando você começa a trabalhar com algo, aquele algo deixa de ser lazer e se torna trabalho. A partir desse momento, as coisas começam a ficar não tão atraentes, e eu queria
voltar a me interessar por Pokémon, a ver Pokémon como algo divertido e não como trabalho. Olhar para algo e falar, caraca, que do caralho, muito legal. E não só, puta, que interessante, isso vai dar uma pauta legal. E aí, então, eu olho para Pokémon hoje como diversão. Eu olho para aquilo, pô, que legal. Eu não entro mais do lado competitivo também, porque até uma história engraçada. Até Gold e Silver, você tinha times que funcionavam de diversas formas. Então você tinha times de ataque, você tinha times de defesa, tinha times com estratégias variadas. Os meus times, que eram do ginásio metálico, eu encabecei o ginásio metálico aqui em São Paulo, eram todos de stall, né? Que são times de defesa, times que causam problemas ao inimigo, ele não consegue atacar, ele fica desesperado, gasta todo o PP e não consegue fazer muita coisa, e também uma defesa muito alta. Quando chegou o Ruby Sapphire, esses times sumiram. Por quê? Porque você treinava os Pokémon só com o ataque e speed, ou esse ataque e speed, e matava todo mundo em um ataque só. Então, mesmo times de defesa sobreviviam a 2 golpes, 1 golpe. Então, do que adianta você ter um time de defesa que vai sobreviver 2 golpes e não vai fazer nada no inimigo? Foi quando eu tive esse desgosto com Pokémon. E deixei esse lado mais competitivo, mas eu sempre continuei, todas as versões eu cheguei até o final, completei as Dexes, e era muito divertido fazer toda essa parte, e era ainda mais prazeroso, porque não tinha obrigação, puta, eu preciso treinar todos os Pokémon até o 100, nossa, eu preciso pegar um IV, fazer um ovo com um IV bom, eu tenho que conseguir um dito bom para conseguir os IVs bons e fazer com que ele seja o pai de todo mundo. Então foi mais divertido até por conta disso do que por isso. Eu gosto muito de Gold Silver porque foi a que a gente... Gold Silver Crystal, né, na verdade, porque foi... primeiro que tem um dos meus Pokémon favoritos, que é o Lug. Segundo que foi uma geração que eu consegui pegar um Shiny, e eu nem imaginava que lendários podiam ser Shiny na época. E foi um período bom, porque foi o que eu mais joguei mesmo. Foi quando a gente deu origem. Era uma geração muito balanceada. Você tinha... times de tudo quanto é tipo, times que você conseguia montar com bichos de todos os tipos diferentes, então era muito legal, foi uma geração que eu gostei muito. Uma outra que eu gostei bastante foi o XY, que as pessoas não gostam muito, mas eu acho muito legal, até pela história, e por aí vai. Eu olhando para Pokémon hoje, eu sempre fui mais pelos games de Pokémon, e pelo lado competitivo dele, e do colecione todos, e descubra novos Pokémon, e consiga todos eles. Eu vejo que lá, mesmo a liga, foi um embrião para os esportes. Hoje eu trabalho com esportes, hoje eu cuido dessa parte de estatísticas, e o lado chato dos esportes, que cuida, e a gente vê o quão esportes são gigantes hoje. As empresas estão cada vez mais indo atrás dos esportes, elas estão vendo, as marcas estão vendo o quão importantes os esportes são, o quão você consegue, o quão passional são os fãs de esportes. E o Brasil é conhecidíssimo por fãs passionais, eles amam ou odeiam com muita força. E particularmente eles gostam muito de esportes. E eu vejo como isso se tornou, como isso tudo se desenvolveu, e vejo como lá atrás Pokémon deve ter feito um pouquinho, uma partezinha nessa história. Assim como os torneios em Lan House, os campeonatos em Lan House de Counter-Strike fizeram parte disso, ou de Gunbound, ou de Ragnarok, essas coisas fizeram parte disso, a gente também fez. Pokémon fez a parte disso. As pessoas se interessavam em competir, em ser os melhores, aparecer nas revistas e serem entrevistados e serem considerados os melhores do Brasil em Pokémon. E isso continua até hoje, é engraçado, porque naquela época a Nintendo não dava muita atenção para isso, e hoje ela dá atenção para isso, tanto que a gente tem os campeonatos mundiais, vai ter o Mundial agora, a edição do Mundial aqui no Brasil agora em novembro, então vai ser bem legal, que na verdade, que inclusive a gente vai organizar também, então é algo bem legal. E se não fosse, imagino se não tivesse Pokémon lá atrás, talvez não tivesse chegado ao que era hoje. Talvez. É muita pretensão dizer que Pokémon foi responsável pelo que esportes é hoje, mas é gostoso pensar que
pelo menos uma partezinha de algumas pessoas que têm interesse hoje em esportes passaram a gostar disso, começando com Pokémon. E é bem interessante isso.